Boa tarde na paz do Senhor. Vamos falar hoje de 2 Reis, capítulo 14, capítulo 15 e 2 Crônicas 25 e 26, que os textos são paralelos, parcialmente paralelos. 2 Reis 14, ele é paralelo então a 2 Crônicas 25, tá bom? Algumas coisas aqui do 14 também está em Crônicas 25, embora de uma forma um pouquinho mais, um pouco diferente, obviamente, porque os objetivos do escritor de Reis e de Crônicas, os objetivos são diferentes. Então aqui em 2 Reis 14 nós temos principalmente a vingança ali de Amazias. Ele acaba matando as pessoas que mataram o pai. Nós temos ali falando sobre o reinado deles, depois a guerra, a morte e o início ali, o reinado de Jeroboão II. Esse tempo aqui de 2 Reis 14 aconteceu aí mais ou menos 800 e pouco antes de Cristo, e é no meio desse capítulo, mais para o finalzinho do capítulo 14, ali no versículo 26, que nós situamos a história do profeta Jonas. Então, antes do versículo 26, na verdade, que quando lemos o 26 já é no tom de passado, então antes do 26. Entre o 25 ali, acontece a história do profeta Jonas. Só para a gente situar na história e entender aí. Na nossa Bíblia, o livro de Jonas, ele está lá para frente, porque a nossa Bíblia, a Bíblia cristã, ela não é organizada de forma cronológica, mas ela é organizada por assuntos e por tipo também, pelo volume dos livros. Tá? Então, por isso que Jonas está lá para frente na nossa Bíblia. Mas, se fosse em ordem cronológica, Jonas entra aqui em 2 Reis 14. Então vamos lá, dos versículos 1 ao 7 nós temos o reinado de Amazias. Do 8 ao 14 nós vamos ver Amazias e Joás em guerra. Do 15 ao 23 a morte de Joás e Amazias. E o 23 ao 29 o reinado de Jeroboão. 14 e 26 eu já falei sobre o profeta Jonas, né? Vamos, vou comentar aqui rapidamente um outro ponto, e daí nós vamos lá para 2 Crônicas 25, que é o texto paralelo, e o 2 Crônicas 25, para os nossos objetivos, eles são mais interessantes, então, de nós comentarmos, né? Comentar mais crônicas do que o livro de Reis. O nosso objetivo não é só entender a Bíblia no sentido cronológico, vamos dizer assim, mas é entender, pegar os princípios dos textos e trazer para a nossa vida, né? Procurar aplicar na nossa vida. Versículo 1, 14:1. No segundo ano de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Então Amazias é o quarto rei bom em Judá. Tanto Judá como Israel, cada um teve 19 reis. Israel, todos os reis foram ruins, né? Foram negativos. Mas em Judá, dos 19 reis, tem 8 considerados reis bons. Mas é um bom, entre aspas, tá? No caso aqui de Amazias, nós vamos ver o que acontece aqui com ele. Sempre trazendo ali, né, no caso dos reis bons, sempre tem, geralmente é citado, acho que só tem um que não é citado, o nome da mãe. E o versículo 3, e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, embora não como Davi, porém fez conforme todas as coisas que tinha feito Joás, seu pai. Então Davi vai ser sempre usado como exemplo, sempre vai ser comparado, e é bem interessante que a partir daqui Davi não é mais citado, né, como pai ruim que foi. Então olha só, Davi como rei, ele tipifica Cristo, ele aponta para Cristo, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus.
Mas, né, como pai, ele não foi um bom pai, um pai exemplar. Então, daqui em diante, nós vamos começar a ver muitas citações comparando os reis com Davi, principalmente no caso dos reis bons. A parte ruim, né, o papel ruim de Davi como pai não é mais citado. E isso é muito interessante da gente ler na Bíblia. Não é que Deus apaga o nosso passado, mas Ele considera a parte que o agrada, a parte que nós fazemos, que nós vivemos para agradá-lo. E é essa parte que fica como legado. Daí o versículo 4 fala no que o Amazias não atende, né? Não serviu a Deus ali, no que exatamente que ele fez. O versículo 5 fala da vingança que ele teve ali e fez contra os que mataram seu pai. O versículo 6 mostrando que ele cumpriu aqui, inclusive, a lei de Moisés, né? Onde não deveria matar os filhos devido aos pecados dos pais. No 6 ele fala isso. Feriu 10.000 de Edom ali no Vale do Sal. Depois do versículo 8 em diante, então nós vamos ter as guerras de Amazias contra Jeoás de Israel. E aqui tem uma série não é uma jogada de nomes, é que são nomes parecidos. Jeoás era o rei de Israel. Teve um tempo aqui que o Amazias, por exemplo, ele era filho de Joás, que foi o rei de Judá. Então a gente tem que tomar cuidado com de não trocar os nomes, ou pelo menos ler com atenção. Algumas Bíblias, as Bíblias de estudo principalmente, elas têm uma tabelinha com o nome dos reis, tanto de Judá como de Israel. Então fica mais fácil de conseguir entender aí. A gente vai ver que não é exatamente no mesmo período que tem reis com os nomes parecidos ou até iguais, mas muitas vezes é uma diferença de 1 ou 2 anos só, e em reinos diferentes. Então é possível a gente se confundir, mas não traz assim não traz tanto problema pra gente nessa confusão de nomes aí, tá bom? Porque a não ser que vamos dar uma aula mais histórica a respeito dessa parte toda, aí sim a gente precisa estar muito atento às diferenças. Mas de uma forma geral, eu penso que o principal objetivo nosso é entender que há reis diferentes aí nos reinos e como é que acontecem essas coisas, mas principalmente de pegar esses princípios e trazer para o nosso viver, a nossa vida, né? Saber aplicar alguns princípios e aprender a não fazer algumas outras coisas, né? Certo? Isso foi 2 Reis 14, então vamos ler o 2 Crônicas 25, que é o paralelo. Então, olha só, enquanto que em 2 Reis 14 nós temos sobre o reinado mesmo de Amazias, do versículo 1 ao 7, e depois dali tem as guerras, aí tem a morte e tal. O capítulo 25 de Crônicas, ele é inteiro sobre Amazias. E nós vimos, eu falei, né, que Amazias, ele serviu a Deus como seu pai, Joás, mas não como a Davi. Então, Davi sempre sendo ali o padrão, né, o comparativo. E aqui no capítulo 25, nós vamos ter alguns detalhes de Amazias que nós não temos em 2 Reis 14. Vamos ler aqui em 2 Crônicas 25, o versículo 1. Da idade de 25 anos era Amazias quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Joadã, de Jerusalém. E aí fez o que era reto aos olhos do Senhor, exatamente como está em 2 Reis 14, embora não com um coração perfeito. Nós vamos ver, né, porque ele tinha um coração dividido. No versículo 3, e logo que lhe foi confirmado o reino, matou os seus servos que haviam matado o rei seu pai, mas não matou os filhos deles. Eu já citei isso, a referência de que não deve matar os filhos pelos pecados dos pais, está lá em Deuteronômio 24, 16. Aí depois do 5 até o 13,
Nós temos ali Amazias derrotando Edom, ferindo ali várias pessoas, né? Muita gente morreu aqui nessa derrota de Edom. E aí vamos lá para o versículo 11. O que acontece? Quando Amazias foi e começou a derrotar o povo, ele adorou os deuses dos que haviam dos que tinham perdido. Vamos ler aqui em 2 Crônicas 25, o versículo, vamos ler aqui o 6 e o 7. E de Israel também contratou a salário 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Então Amazias juntou 300.000 soldados para lutar contra Edom, né? Está ali no versículo 5. Juntou ali Benjamim e Judá, as tribos de Benjamim e Judá, e ele juntou ali 300.000 homens. Como ele achou que não era o suficiente, ao invés dele confiar em Deus, achou que não era suficiente, ele foi e contratou 100.000 homens de Israel, que era justamente ali inimigos. Então, versículo 6. Aí no versículo 7, que eu falei de idolatria, não é aqui. Versículo 7. Mas um homem de Deus veio a ele, ou seja, Deus continua avisando, né, falando. Mas um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não vá contigo o exército de Israel, porque o Senhor não está com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Mas se tu fores com Israel, deves fazer assim, esforçar-te para guerrear. Porém Deus te fará cair diante dos inimigos, porque em Deus está a força, tanto para ajudar quanto para derrubar. E aí o que Amazias faz? Ele pergunta: o que eu vou fazer com os 100 talentos de prata que eu paguei de aluguel desses 100.000 homens de Israel? E aí Deus fala: mas tem o Senhor a te dar muito mais do que isso. E aí olha só, o que isso significa, essa palavra, né? Não vai atrás dos 100 talentos. Manda esses 100.000 homens de volta para a casa deles e deixa para lá o dinheiro que você já pagou. Você não vai usá-los, mas deixa para lá. E aí o que acontece? Amazias apartou o esquadrão do povo que tinha vindo ali de Efraim para que fossem para suas casas. Mas eles se incomodaram por não ir para a guerra, por serem dispensados, se zangaram contra Judá. Ou seja, eles receberam os 100 talentos, não iam trabalhar na guerra, ou seja, iam preservar a vida, e mesmo assim se zangaram e voltaram para suas casas encolerizados, tá? Na verdade, eles tinham a certeza, esses 100.000 homens, eles tinham a certeza de que eles iam ganhar a guerra. E na certeza que eles iam ganhar, a autoconfiança, eles já estavam imaginando o despojo, né? Aquilo que eles iam saquear o povo que perdesse. E aí Amazias, né, tirou seu povo, foi ao Vale do Sal, feriu 10.000 ali, depois tomou outros 10.000 e matou lá jogando do penhasco, e fez ali, né, tirou mais 3.000 depois, enfim. O que acontece? Aqui, deixa eu ver se aqui em Crônicas vai falar. Olha, na volta da guerra, né? Então, quando Amazias volta da guerra, versículo 14. E aconteceu que ao retornar Amazias da matança dos edomitas, trouxe também consigo os deuses dos filhos de Seir, e os pôs para si por deuses, se inclinou diante deles e lhes queimou incenso. Então, assim, lá no comecinho, né, versículo 2, e fez ele o que era reto aos olhos do Senhor, embora não com um coração perfeito, porque ele tinha um coração dividido. E aí nós temos o início ali do problema dele, lá no capítulo 14 de 2 Reis, o versículo 3, né, não fala exatamente que ele tinha um coração dividido, mas fala que ele fez conforme o coração de Joás, seu pai, e não conforme Davi, ou seja, mostrando que ele não tinha um coração perfeito como o de Davi, mas um coração ali parecido com o do seu pai. E aí ele vem então e provoca o furor do Senhor, como está no versículo 15, ao
adorar os deuses do povo que ele tinha acabado de derrotar. Se os deuses daquele povo eram bons, aquele povo não tinha perdido a guerra. Nem para pensar assim, né, dessa forma. Aí, versículo 16, mas aconteceu que enquanto ele falava, o profeta, o rei lhe respondeu: puseram a ti por conselheiro do rei? Deixe isto, porque quer que te matem? O rei estava dizendo assim, né? Fica quieto e sai, porque senão eu mando matar você. E ao cessar, o profeta disse: eu sei que Deus já deliberou que te vai destruir, porque tens feito isso e não obedeceste ao meu conselho. E Amazias, rei de Judá, tomou o conselho ali com os seus conselheiros e enviou a dizer a Joás, filho de Joacás, lá, rei de Israel: vem e nos vejamos face a face, dando uma ameaça ali. Então Joás, rei de Israel, enviou a dizer a Amazias: o cardo que estava no Líbano enviou o cedro que estava no Líbano, dizendo: dá a tua filha meu filho por mulher. E eis que as bestas feras que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Ele estava comparando ali Israel a um cedro e Judá a um cardo, né? E dizendo, né, é perigoso essa conversa. Por que eu vou me meter com você? Mas Amazias não quis dar ouvidos, que não era de Deus. Deus, na verdade, que estava permitindo isso daí. E subiu Joás, rei de Israel, e se viram face a face, ele e Amazias, rei de Judá. E aí caiu Judá diante de Israel e fugiu cada um à sua morada. Então Amazias é derrotado aqui, porque ele não estava mais servindo a Deus, ele não estava mais adorando o Senhor, ele estava adorando os deuses lá que ele havia pego do povo que perdeu a guerra. E aí eles fugiram. Amazias depois morre, aqui já encurtando esse capítulo 25. E aí o versículo 27, tá? E desde aquele tempo que Amazias se separou do Senhor, lá quando ele pegou os ídolos, maquinaram contra ele conspiração em Jerusalém, e havendo ele fugido para Laques, enviaram atrás dele a Laques e lá o mataram. E o trouxeram sobre cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Judá. Então ele teve uma morte ali como resultado de golpe, né? De uma conspiração. E aí o capítulo 26, nós vamos ver ali que Uzias sucede então o Amazias. Mas antes de nós irmos para 2 Crônicas 26, nós vamos dar uma olhadinha em 2 Reis 15, que ele é parcialmente paralelo a 2 Crônicas 26. Eu sei que essa parte aqui é bem confusa, mas, né, porque fala do rei de Israel, do rei de Judá, e mistura um pouquinho, mas vamos entender o que tem de princípio aqui em 2 Reis 14 e 2 Crônicas 25, que são paralelos. Então, o princípio aqui que os dois capítulos nos trazem é de ter um coração 100% voltado a Deus. Não dá para servir, como Jesus disse, a dois senhores. Precisamos servir a Deus totalmente. Deus quer a nossa exclusividade. Ele não quer nos dividir com ninguém. E hoje a gente aprende aqui com o rei Amazias sobre ter um coração devotado totalmente a Deus. Não dá para ter um coração dividido. Todo o nosso ser, né? Mente, alma, alma, corpo e espírito, usar aí os termos que a Bíblia nos traz, devem servir ao Senhor. Não dá para ser parcial. Não dá para dizer que Deus só quer o coração. Deus quer tudo, a carcaça inclusive, por melhor ou por pior que seja, né? Por mais sã ou por mais doente que esteja. Eu costumo dizer, nós estamos esperando Jesus vir nos buscar, nós estamos esperando o arrebatamento. E a Bíblia fala que no arrebatamento, né, num piscar de olhos, vai acontecer um tanto de coisa.
inclusive os que já morreram terão seus corpos ressuscitados em corpo glorioso. E os que estão aqui, e eu creio que nós somos a geração que verá o arrebatamento, nós somos a geração do arrebatamento. Eu não posso nem começar a falar, que eu já começo a chorar, porque eu realmente creio nisso. Se nós somos a geração do arrebatamento e a morte física não me alcançar, o nosso corpo ele vai ser transformado em corpo glorioso, porque este corpo defeituoso aqui ele não vai entrar no céu, lá vai entrar um corpo perfeito. E se tem esse processo, né? Se o nosso corpo vai passar por esse processo de transformar isso aqui em corpo glorioso, é porque Deus quer o corpo também. Então ele não quer só o coração, como muita gente ensina. Ele quer tudo. E ele quer tudo servindo a ele totalmente, 100%. Então precisamos estar muito conscientes disso, que Deus quer tudo. E Deus quer exclusividade. E isso a gente aprende aqui de uma forma muito simples com os reis aqui de Israel e de Judá, lendo e vendo aqui como é que cada um serviu a Deus. A maioria não serviu a Deus totalmente, todos ali a maioria foi parcial, e isso levou à queda do reino de Israel e depois do reino de Judá, e levou o povo ao cativeiro, justamente por não se entregar totalmente a Deus, por não servir a Deus totalmente. Amém? Vamos para 2 Reis 15 e o paralelo que é 2 Crônicas 26. Aí nós vamos ver assim, né, que uma troca de nome aqui, que se a gente não presta atenção, até eu acabo confundindo. Em 2 Reis 15, então só lembrando, o livro de Reis ele foi escrito com o objetivo de registrar os atos e fatos dos reis de Israel e dos reis de Judá. Então, os livros de Reis eles citam todos os reis. Minimamente, aquele que menos cita, pelo menos vai citar quando começou o reinado, quanto tempo que durou. A maioria vai citar a idade também do rei. Lá em Crônicas a gente já não vai ver exatamente todos os reis dessa mesma forma, tá? Porque Crônicas tem um objetivo de contar a história do mesmo período de reis, mas com o teor espiritual, então mostrando mais ali a questão espiritual. Então vamos antes para Reis e depois Crônicas, porque a gente entende um pouquinho melhor a questão espiritual. Então, em 2 Reis 15, nós temos ali vários reis de Israel, vários reis de Judá. São citados pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reinados em 2 Reis 15. Então, nós vamos ver primeiro o rei de Azarias. O rei de Azarias não, o rei de Judá, chamado Azarias, é o rei Azarias. E aí eu já trago aqui um porém. Esse rei, lá em 2 Crônicas, ele é chamado de Uzias, é o mesmo rei, tá? Já vamos ver por que tem essa diferença de nome. Depois o reinado de Zacarias, que é de Israel, de Salum, que é de Israel também, e aí Menahem, Pecaías e Peca, ou Peca, como alguns falam. São todos reis de Israel, um foi substituindo o outro, e no finalzinho de 2 Reis 15 nós temos o reinado de Jotão, que é o rei de Judá. Azarias, o rei de Judá, se tornou rei com 16 anos só, e ele fez o que era agradável ao Senhor. Vamos ler aqui em 2 Reis 15, vamos ler alguns versículos. O longo e bom reinado de Azarias sobre Judá. Ele foi um dos reis mais longos. Eu não terminei de olhar aqui, mas acredito que foi um dos reinos de maior duração, os mais longos aí. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias. Então, como é que eu sei que esse Azarias é o mesmo Uzias de 2 Crônicas 26? Pela sequência dos reis e também pela filiação dele, que identifica como filho de Amazias, rei de Judá.
Versículo 2. Quando começou a reinar, tinha idade de 16 anos e reinou 52 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jecolias. Tem uma associação, eu só não terminei ainda, dos reis de Judá, que a Bíblia cita o nome da mãe. Então, todos os que a Bíblia cita o nome da mãe foram considerados reis bons. E aqueles que não têm a citação da mãe é porque não foram bons reis. E o nome da mãe não é citado porque eles foram bons, mas alguns historiadores defendem que o nome da mãe foi citado porque a mãe influenciou de forma positiva no reinado desse rei. Tá? Judá teve 19 reis, 8 considerados bons. Então esses 8, teoricamente, tiveram influência da mãe, por isso que foram reis bons. Mas isso é uma teoria que eu ainda estou, comecei a estudar, comecei a ler a respeito ontem. Então ainda estou lendo. Mas só deixo isso daí, assim, sabe, uma nuvenzinha aqui, para um dia, se você ouvir isso de novo ou ler alguma coisa, lembrar que possivelmente esses 8 reis foram reis bons porque tiveram boas influências das mães. Aí olha só o versículo 3. E fez o que era aos olhos do Senhor, conforme todas as coisas que seu pai Amazias havia feito. Então o Amazias, a gente já viu, que também é citado o nome da mãe dele, e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas o Amazias tinha um coração dividido. E aqui o Azarias, ele também fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme o seu pai de coração dividido. Então tem aí o versículo 4, o que ele não fez. E o versículo 5 de 2 Reis. Mas o Senhor o feriu com lepra. E ficou leproso até o dia da sua morte e habitou numa casa separada. E Jotão, filho do rei, tinha o cargo do palácio governando o povo da terra. Não fala exatamente quanto tempo que ele ficou ali com lepra, aqui na Bíblia, mas os estudiosos falam que foi de 3 a 4 anos que ele ficou doente, tá bom? Vamos ler aqui o versículo 13. Olha só, porque é citado aqui, no 8, entra o Zacarias, lá como rei de Israel, e ele reinou só 6 meses. Ele não foi bom, obviamente. Versículo 9 fala assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. E aí Salum conspirou contra ele, matou e reinou em seu lugar. Versículo 13: e Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, o Azarias, rei de Judá, e reinou pelo período de 1 mês. Subiu de Tirza a Menahem, filho de Gade, veio a Samaria, filho Salum, filho de Jabes, Samaria, o matou e reinou em seu lugar. Os outros reis de Salum e a conspiração com quem conspirou, eis que estão escritos no livro das crônicas. Então, Zacarias reinou por 6 meses, veio Salum, matou Zacarias, e Salum reinou por só 1 mês. Aí Menahem veio e matou Salum. Aí depois nós vamos lá ao versículo 16. Então feriu Menahem Tifsa e todos que estavam nela e todos os seus termos. E olha a maldade dele. Versículo 16. E a feriu porque não lhe tinha aberto. E abriu o ventre de todas as mulheres que estavam grávidas. Ou seja, partiu pelo meio e matou a mulher e o bebê na barriga. No ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, reinou em Samaria por 10 anos, e foram 10 anos terríveis. Fez o que era mal aos olhos do Senhor durante todo o seu tempo, não se apartou dos pecados de Jeroboão. E aí o que acontece? Vamos ver aqui, começa o negócio. Menahem foi o antepenúltimo rei de Israel. Você viu que maldade, matou, não só matou uma cidade inteira, porque não quis abrir a porta para ele, mas pegou as grávidas e ainda matou ali, as dividiu pelo meio. Aí, versículo 19, ele é importante. Em seu tempo, Pul, rei da Síria, veio atacar a terra, o reino do norte.
E Menahem deu 10.000 talentos de prata a Pul para que o ajudasse a confirmar no reino. Menahem obteve esse dinheiro de todos os poderosos e opulentos de Israel, versículo 20, cada um devia pagar um imposto de 50 ciclos de prata para dar ao rei da Assíria. Então o rei da Assíria voltou e não se deteve ali na terra. Então, na verdade, a Assíria veio para atacar Israel. Mas o rei de Israel comprou o rei da Assíria, deu lá 10.000 talentos e falou: volta para o seu lugar, não ataca a gente não. E o rei da Assíria aceitou e voltou para o lugar dele. E aí assim, né, Menahem morreu ali, aí vem o Pecaías, que o substitui. É no ano 50 de Azarias. Azarias está lá ainda, sendo rei, né? Foi rei 52 anos lá em Judá. Aí aqui reinou Pecaías, filho de Menahem, e por 2 anos reinou. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se apartou dos pecados de Jeroboão. E aí o Peca veio e matou Pecaías, né? Teve ali uma conspiração e matou. Aí tem todos os detalhes. Aí Peca reina sobre Israel durante 20 anos. E aí também foi traído. Eles estão plantando e estão colhendo. Vem, mata e reina no lugar do outro. Vai vir a outra aqui, vai derrubar ele também. Foi exatamente isso que aconteceu com todos esses 5 reis aqui. Ao versículo 30. E o filho de Elá, Oséias, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou e reinou em seu lugar aos 20 anos de Jotão, filho de Azarias, lá em Judá. Versículo 31, aí o versículo 32 vai falar de Jotão, rei de Judá. No ano 2º de Peca, o rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Porque Uzias ou Azarias, né, morreu, o filho dele, Jotão, começa a reinar. Quando começou a reinar, tinha 25 anos de idade e reinou 16 anos. E o nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. E fez ele o que era reto aos olhos do Senhor, conforme todas as coisas que tinha feito o seu pai Azarias. Versículo 35. Contudo, tudo isso é o que eles não fizeram, né? E aí, versículo 37, e nós vamos lá para Crônicas, só ver os pontos diferentes aqui de 2 Crônicas 15. Versículo 37, naquele tempo, ou seja, nesse tempo de Jotão, que é mais ou menos aí o ano 700 e pouco antes de Cristo, o Senhor começou a enviar contra Judá Rezim, rei da Síria, e também o rei de Israel, Peca. Jotão, ele andou em justiça, né? Ele agradou ao Senhor. Então, durante o tempo dele, ele sofre esses ataques aqui. E dormiu Jotão com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Então, olha só. Nesse tempo aqui, Judá começou a ser atacado. Enquanto que em Israel, quem estava lá de rei era o Peca e depois Oséias. Oséias será o último rei de Judá. Nós vamos ver de Judá, não, de Israel. Então nós vamos ver amanhã as profecias de Isaías. Depois nós vamos ver as profecias de Amós, que é o final do reino de Israel. Deus, ainda antes de acabar com Israel, de permitir que eles sejam levados, sejam destruídos e levados para o cativeiro, Deus manda Isaías e Amós. Deus manda Miqueias. Tem muito profeta aqui ainda, antes de entrar o cativeiro. E aí depois nós vamos voltar então aqui para a 2 Reis 16. E vamos ver então o fim, né, o triste fim do reinado de Israel. Enquanto que em Judá Deus continuará mandando profetas por mais 100 e poucos anos, avisando, se convertam, porque senão vocês serão destruídos também. Tá bom? Então falamos ali de 2 Reis 15. E nós vamos para 2 Crônicas 26. Então o reinado de Uzias, que é o mesmo Azarias, né? 2 Crônicas 26.
Então todo o povo de Judá tomou Uzias, o qual tinha 16 anos, eu falei, né, a idade, a filiação, e o puseram por rei em lugar de Amazias, seu pai. E ele edificou Elote e restituiu Judá depois que o rei Amazias dormiu com seus pais. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 52 anos, e o nome de sua mãe era Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a todas as coisas que tinha feito o seu pai. Porque persistiu em procurar Deus nos dias de Zacarias, o qual era entendido em visões de Deus. Este não é aquele Zacarias que a gente já leu sobre ele, né? O filho lá do Joiada, no tempo do pequeno rei Joás, não é o mesmo. E também não é o Zacarias, profeta Zacarias, do livro Zacarias. Então, só neste curto espaço aqui de tempo, nós ficamos sabendo que tem 3 Zacarias. Tem o Zacarias do profeta Zacarias, do livro de Zacarias, tem o Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e tem este Zacarias aqui, que não tem exatamente ali muita informação a respeito dele. E o versículo 5 é muito claro, dizendo que o rei Uzias, né, o rei Azarias, prosperou no tempo em que buscou o Senhor. Ou seja, dá a entender que depois ele deixou de buscar o Senhor. E aí ele sai, ele luta ali, né, contra vários grupos aqui, filisteus e tal. E aí eu quero ler o versículo 11. Teve também Uzias esquadrões de guerreiros, os quais saíam à guerra em tropas, conforme o número do censo deles, feitos por mão de Jeiel, o escriba. E aí, olha só, todo o número dos chefes de famílias era de 2.600. O versículo que eu quero ler aqui é o 15. E fez em Jerusalém máquinas por invenção de engenheiros, para que estivessem nas torres e nos cantos para lançarem flechas e grandes pedras, e a sua fama se estendeu até muito longe, porque foi ajudado maravilhosamente até tornar-se forte. Então, toda a força, todo o empreendimento, toda a inteligência dele foi para desenvolver ali armas de guerra. Aí lembra que lá em 2 Reis 15, de 1 a 7, né, que esse texto, 2 Crônicas 26, ele é paralelo aos primeiros 7 versículos do capítulo 15 de 2 Reis. Aí vamos ler aqui o versículo, o 15 eu já li, o 16. Mas quando já estava fortificado, o seu coração se enalteceu até se corromper. O que significa isso? Subiu para a cabeça, que ele era um rei forte, que ele tinha um exército forte. Porque se rebelou contra o seu Deus, entrando no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então, assim, ficou tão orgulhoso que ele achou que ele podia entrar lá e fazer algo que ele não podia fazer, porque era somente o sacerdote que podia ir lá queimar incenso. Mas entrou atrás dele o sacerdote Azarias, e com ele mais 80 sacerdotes do Senhor, e resistiram contra o rei. Ou seja, né, colocaram uma oposição ao rei e lhe disseram: não a ti, ó Uzias, compete queimar incenso ao Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimá-lo. Sai do santuário agora, porque transgrediste e não será para a honra tua diante do Senhor. Então lá em 2 Reis não conta essa questão, porque o livro de Reis tem o objetivo de contar os atos e fatos dos reis de uma forma mais executiva, de uma forma mais política. Aqui em Crônicas conta o que ele fez, que ele ficou orgulhoso, subiu para a cabeça, e ele quis ir lá fazer algo que não era da competência dele, mas era da competência do sacerdote. Tá? Isso não é contado no texto paralelo de 2 Reis, capítulo 15. E aí o que aconteceu? Ele foi acometido de lepra, e por ter lepra, ele precisou então morar ali numa casa separada, e o filho dele, versículo 21, assim o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte e habitou em uma casa separada,
porque tinha sido separado da casa do Senhor. E o Jotão, seu filho, teve o cargo da casa real, governando e julgando o povo da terra. E aí depois ele morreu e dormiu ali, né? E ele dormiu Uzias com seus pais e sepultaram com seus pais no campo dos sepulcros reais, porque disseram, leproso é. E aí reinou seu filho no lugar dele. Não há evidência nenhuma pela Bíblia de que Uzias tenha se arrependido. E o que tem de... Sabemos que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, dizendo que leproso é, e não era, caso ele tivesse se arrependido. Então, só por esse pequeno verbo ali no finalzinho, dá a entender, a Bíblia não fala claramente, mas dá a entender que ele não se arrependeu do pecado dele ali, do orgulho, e que aí o fez cometer esse pecado de ali oferecer incenso na casa do Senhor, no lugar que deveria ser só o sacerdote. Eu não lembro de nenhuma outra palavra, eu só lembro de uma palavra que é muito usada no vocabulário católico, que é o sacrilégio, né? Ele cometeu um sacrilégio, ele entrou ali queimar incenso, que era coisa somente para o sacerdote, tá? E assim nós encerramos então 2 Crônicas 26, né? Que é 2 Reis 15. No texto anterior, que foi do pai dele, que era o Amazias, nós vimos ali a questão de servir a Deus com um coração dividido. E aqui nós vemos o filho do mesmo jeito, servindo a Deus. Até o versículo 3 aqui de 2 Reis, né? 15 fala que ele serviu como seu pai, inclusive com o coração dividido. E só que aqui o Uzias ou Amarias, Azarias, né? Foi Amarias, não, Azarias. Ele permite que o orgulho suba na sua cabeça. E com base no orgulho, ele perde a noção do que é pecado, do que não é. Porque se o orgulho subiu na cabeça, qual que é o pensamento do orgulho, né? Da pessoa que tem orgulho, que deixa ali, fica nessa posição. É que sabe o que está fazendo. Então, nesse pensamento de sei o que estou fazendo, ele entrou e foi querer oferecer incenso ao Senhor. E não era. Então, ele cometeu ali um pecado gravíssimo de querer fazer coisa que não era da sua competência. E isso nos fala não só de cuidar na questão do orgulho, não ficar achando que nós estamos fazendo algo pela nossa força, porque é na força do Senhor, de cuidar, de ser obediente em tudo, de ter um coração 100% voltado ao Senhor. Mas aqui nos fala também de atentar para o nosso chamado e nos ocupar em cumprir com o nosso chamado e não querer fazer mais o do outro. Porque muitas vezes, quando queremos ajudar o outro ou fazer o do outro, é porque o nosso está sendo negligenciado, está ficando em segundo plano. E eu já falei de arrebatamento, quando nós chegarmos diante do tribunal de Cristo. Não é se eu ajudei o outro ou não, no sentido de chamado, de ministério, de talento, mas é se eu cumprir com o meu. Se aquilo que Deus deu na minha mão eu fiz, se eu atendi a minha responsabilidade, se eu cumpri com a minha missão. Então, que possamos aprender com esses reis a importância que é de estarmos no nosso lugar, onde Deus nos colocou, e atender a nossa responsabilidade e cumprir com o nosso chamado. Ter um coração totalmente voltado ao Senhor. Quando o nosso coração está totalmente voltado ao Senhor, a obediência, ela se torna resultado, né, uma consequência de ter um coração totalmente voltado para Deus. Amém? Sobre esses reis de hoje, é bastante história, né? Então eu sei que é uma parte um pouquinho mais, né? Um pouquinho diferente aí de acompanhar. Amanhã nós vamos começar no livro de Isaías. Vamos entender um pouquinho as profecias ali de Isaías. É muito interessante. É um livro mais longo, bastante coisa pra gente ver ali, tá bom?
Amanhã nós vamos de Isaías de 1 a 4. Então, quem puder, leia antes. Se surgir alguma dúvida ou algum ponto, pode deixar que a gente responde, tá bom? Que Deus te recompense, derrame das bênçãos dele sobre a sua vida, sobre a sua família, derrame da graça dele e que nós possamos viver esse restinho do dia de hoje debaixo da graça de Deus. Amém?